Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por gentileza, em 2º livro de Samuel, capítulo de número 18 e o verso de número 33. 2º livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. O texto sagrado diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Eu quero falar sobre Absalão, meu filho Absalão. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Aliás, obrigado por esse domingo. Estamos no 2º culto desse domingo. Tivemos quase 400 pessoas hoje pela manhã. Acho que foi um dos maiores, ou o maior culto de domingo de manhã. E agora, Senhor, mais esse povo que está no período da noite. Te louvamos, ó Deus, pela quarta da fé, essa campanha evangelística que irmãos estão trazendo amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos que estão aqui se apresentando com alegria, dizendo: olha, pastor, trouxe essa visita, essa pessoa para participar do culto. Te louvamos, ó Deus, por essa graça evangelística que está agindo sobre nós, e também por curas. Nós estamos ouvindo aqui testemunhos, libertações, milagres, libertação de vício. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E agora, Pai, mais uma vez, estarei pregando essa palavra que ministrei hoje pela manhã para a igreja reunida. Fala conosco, palavra rema, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de edificação, palavra de consolação, palavra de exortação. Tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, nós queremos receber em nome de Jesus. Então, ó Deus, trata cada um dos irmãos, fala forte ao nosso coração. Ao sairmos daqui, possamos sair melhor do que entramos, e sair daqui com muita força, Senhor, porque tem uma semana pela frente. Nós te louvamos por poder parar no domingo, 2 vezes no domingo, para poder adorar ao Senhor, 10 da manhã e 7 da noite. Mas também o Senhor estará conosco, guardando a nossa semana. Que essa palavra seja um alimento forte, um alimento que sacia a fome, a sede da alma, em o nome de Jesus. Amém. Amados, toda família tem seus dramas. Nenhuma família é perfeita. Ontem eu fiz um casamento, mais um, né? E lá no casamento da Patrícia e do Michel, eu estava dizendo que não existe casamento perfeito. Às vezes as pessoas falam assim: já reparou como tal casal, olha que casal perfeito. Perfeito nada. Vai lá ver o dia a dia, né? Dentro de casa, criação de filhos, situação de marido e mulher. Não tem casamento perfeito. Essa é uma grande verdade. Mas existem pessoas que decidiram ficar casadas. Tem pessoas que temem a Deus e decidiram que o casamento é uma bênção de Deus. O casamento foi algo que Deus inventou. A sociedade está inventando um monte de sujeira aí fora hoje, né? Chamando de família, mas não é família. Família é um homem e uma mulher e seus filhos. Então, queridos, família tem dramas. Nenhuma família que está aqui nunca passou, está passando ou irá passar por algum drama, porque toda família passa por drama. Agora, a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: como lidar com esses dramas? Como lidar com criação de filhos, com marido e mulher, com situações das mais difíceis, especialmente nessa época em que a televisão joga tanta sujeira dentro da casa das pessoas. Eu não acredito que aqui ninguém participa, mas como é que pode alguém assistir Big Brother, irmão? Às vezes as pessoas reclamam de Deus, mas elas saem da igreja e ligam na televisão para ouvir sujeira. Estão trazendo sujeira para dentro de casa. Assistir novela que ensina traição, que ensina que o amor se não ama mais, vai com a outra que é melhor, com o outro que é melhor. São dramas de famílias. Agora, nós que servimos a Deus, temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus nos ensina todo dia. E nós vamos viver dramas.
Não vamos escapar disso. Porém, com a sabedoria de Deus, nós vamos lidar bem com esses dramas. E hoje eu quero falar de um drama mesmo. Pensa num drama. Irmãos, eu quero sugerir para vocês, porque eu não vou conseguir ler tudo isso aqui, é muito grande. Por isso que eu li só o texto final. Pegue em casa com calma, do capítulo 13 até o capítulo 18 desse segundo livro de Samuel. Você vai conhecer aqui uma história terrível, que você nunca imaginou que acontecesse. Lógico que tem muitos pastores e líderes aqui que conhecem decoradamente, mas a história aqui é de uma família que a maldição veio sobre eles. Irmãos, houve uma época aí que se falava muito sobre maldição hereditária. E não podia ir numa igreja, aí tem alguém dizendo assim, isso está acontecendo com você? É uma maldição que veio lá do seu avô, do seu pai. Queridos, o meu avô bebia, eu já contei isso aqui, vocês já estão cansados de ouvir isso. Meu avô bebia de ficar caído, meu pai bebia de pegar, quebrar cerveja e ir para cima de pessoas. A partir de mim, isso nunca mais vai acontecer, irmãos. A partir de mim, do Jairo, da Aline e das minhas netas, só bênção. Então não tem esse negócio de ficar dizendo assim, eu bebo porque meu avô bebia e ficava caído. Eu brigo e bebo porque o meu pai bebia. Não, irmão. Não vou ficar jogando maldições que nós trazemos para nós, na culpa do vô, da avó, do pai. Então, tudo bem que existe mesmo, a Bíblia até fala disso. Eu visitarei a maldição do pai, dos pais nos filhos e tal. Mas, irmãos, é para aqueles que desobedecem, diz o texto lá, com calma, você pode ler. Então, queridos, hoje o problema é como nós estamos lidando com família hoje. Como é que eu estou tratando a esposa, o filho, a filha? Como é que eu estou lidando com a minha família? Hoje, por exemplo, minha casa estava lotada, abarrotada. Precisamos pôr mesa extra. Tinha tanta gente lá em casa. Ainda não estava toda a família. Nós recebemos alguns irmãos, cantaram aqui hoje de manhã, vieram de Porangaba, da igreja, primeira igreja que nós pastoreamos. Foi uma coisa linda. Mas, irmãos, quando eu olho para a minha família reunida, aquilo me dá uma alegria. Porque, graças a Deus, não tem briga na nossa família. Não tem maldição ali acompanhando a gente. Agora aqui, queridos, vamos começar pelo pai, Davi. Irmãos, é muito lindo pregar os livros de Davi. Pregar os salmos de Davi. Cantar, né? Vocês que são cantores. Cantar os salmos. É lindo. Agora, Davi foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Um péssimo líder de família. Davi era um homem muito culpado. Eu não tenho dúvida que eu estou falando com homens e mulheres aqui comprometidos. Amanhã, alguns saem 5h30, 6 horas de casa. Você trabalha muito. Você é muito culpado. O rei era muito culpado. Ele cuidava de um reino. Ele cuidava de exércitos. Então, era um homem culpado. Era um homem de ação. Mas, irmão, nunca podemos deixar o nosso trabalho, as nossas ações, o nosso dia a dia, tirar o horário da família. O cuidado dos filhos, o cuidado da família. Porque foi isso que aconteceu. Irmãos, Davi é um homem bem intencionado. Não tem como você falar contra isso. Você, por exemplo, uma das coisas que mostram Davi sendo um homem bem intencionado é que, olha os nomes dos filhos. Davi teve mais de 20. Também como é que vai cuidar de 20, né, irmão? 2, 3 já dá um trabalho, né? E Davi tinha mais de 20. Mas eu vou falar dos 3 mais conhecidos, mais famosos na Bíblia, que se prega sobre eles. Quando fala de Davi, se fala sobre eles. O primeiro deles é Adonias. Todo mundo sabe que um dos filhos de Davi era Adonias. Quando Adonias nasceu, o pai disse assim, o nome vai ser Adonias, ele vai se chamar Adonias. Por quê? Porque aquele que pertence a Adonias. Já imaginou? Como é que é o seu nome? Adonias. O que significa? Aquele que pertence a Jeová, aquele que pertence ao Senhor. Aquele que pertence a Adonai. Imagine, maravilhoso. Aí veio outro, Salomão. Quem não conhece Salomão? A história de Salomão é contada no mundo. O que significa Salomão? Amado do Senhor. Bonito, né, doutor Paulinho? Aí vem Absalão, que é praticamente o tema da história de hoje, da mensagem. Absalão. São duas palavras, Tom, Cláudio.
Absalom. Ab-Shalom, original. O que quer dizer isso? Pai, Ab-Shalom, paz. Pai da paz. Você vai ver na história que de paz, esse cara não tinha nada. Então, queridos, eu sei que é muito interessante você colocar um nome bonito no seu filho, né, na sua filha, escolher um nome bíblico, mas isso não vai garantir sucesso dele. Isso não vai garantir o êxito e o temor dele ao Senhor. O que vai garantir o êxito e o temor dele ao Senhor é como ele será criado e os princípios de dentro de casa. Toda quebra de princípio vai trazer desgraça. E aqui nós temos uma situação porque ele investiu no seu tempo. Davi foi um ótimo rei. Você vai lá em Jerusalém, tem alguns irmãos aqui que já foram comigo em Jerusalém. Nós estivemos lá o ano passado, vamos agora, se Deus quiser, em outubro. A guerra deve parar antes, ou vamos depois, mas quem sabe esse ano ainda nós vamos para lá de novo. E quando você chega em Jerusalém, tem um lugar lá, só com a estátua de Davi, o rei da cidade. Jerusalém é do rei Davi. Então Davi tem um nome até hoje marcado, porque era um homem ocupado, era um homem que ganhou guerra. Ninguém ganhou tantas guerras como Davi. Tinha mais de 20 filhos, como eu disse aqui, mas ele não tinha tempo para os filhos. Ele investiu no reino, ele investiu no trabalho, ele investiu na liderança dele, mas ele não investiu na casa. Irmãos, dá uma olhada comigo em segundo livro de Samuel, capítulo 14, verso de número 25. Dá uma olhada comigo. Olha um pouco da característica de Absalão. Irmãos, é muito interessante esse texto aqui. Não havia, porém, em todo Israel, homem, olha a expressão, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Você consegue entender esse texto final? Não havia nele defeito algum. O cara devia ser bonito, gente. O cara devia ser um galã. Eu imagino Absalão andando pelas ruas de Jerusalém. Não era ele que subiava para as mulheres que subiavam para ele. Se ele está aqui hoje, pastora Edilene, pregando aqui, as irmãzinhas iam terminar tirando selfie. As solteiras, lógico, né? E às vezes as casadas acabam tirando a selfiezinha também. Selfie não é pecado. Sangue de Jesus, né, marido? Mas, irmão, o cara não tinha defeito, irmão. Irmão, a história diz, Aline, que Absalão tinha um cabelo, irmã Jacira, que era um luxo. Tinha um cabelo, pastor Natel, que era assim, pensa no cabelo do cara, o cabelo bonito. Cabelo lindo. Ele devia ser um cara assim que, quando acordava, olhava para o espelho e dizia assim, espelho, espelho meu. O cara devia ter um orgulho dele, né? Ele devia olhar para o espelho e dizer assim, eu me amo. Não tem ninguém bonito igual eu aqui em Israel. Esse era Absalão, irmãos. A Bíblia não esconde isso, era Absalão. Agora a história dele fica muito triste, porque um pai está ausente. Por quê? Queridos, eu pedi muito isso hoje de manhã, eu vou pedir à noite também. Pega essa semana e leia com calma, compassadamente, do capítulo 13 ao capítulo 18. Porque não vai dar para pregar tudo aqui, mas eu vou resumir esses capítulos com essa história. A história começa no capítulo 13. Por que começa? Porque aqui no capítulo 13 vai haver um incesto. O que é o incesto? É quando o irmão estupra a própria irmã. Aminon pede ao pai, começa a se apaixonar por Tamar, sua irmã. E daí, ele tem um amigo, entre aspas, cuidado com amigos, entre aspas, que disse para ele assim, você está apaixonado por ela? Você está emagrecendo. Ele disse, eu estou doente por causa de Tamar. Mas Tamar é sua irmã, não estou doente por causa dela. Então fala o seguinte, pede para o teu pai é o rei, que mande Tamar vir na sua casa, na sua tenda.
eles usavam a expressão câmara na época, que vem aí na sua tenda e sirva você. E você vai ficar junto dela. E ela estando com você, você fica à vontade. Ele fez isso, pediu ao rei, o rei sem pensar duas vezes, falou, Tamar, vai lá levar bolo para o seu irmão, ele está doente. Faz um bolo, cuida dele. Tamar foi lá, preparou o bolo com carinho, entrou na tenda. Quando entrou na tenda para servir, ele disse para todo mundo, sai todo mundo, deixa só eu com Tamar. E aí ele força Tamar e estupra a própria irmã. Irmãos, quando ele começou a forçar a Tamar, Tamar disse assim, não faça isso, meu irmão. Não se faz esse tipo de coisa de maldição em Israel. Olha aí a maldição chegando numa família. E ele disse, ele ignorou tudo que ela falou. Ela ainda disse assim, pede ao rei, o rei vai me dar a você como esposa. Mas não faça isso. Não se faz assim em Israel. E ele força e deita com ela. Queridos, o mais triste dessa história é que o texto diz que quando ele dormiu com ela, deitou com ela, depois que ele fez o ato, o texto diz que o sentimento de nojo, de repúdio por Tamar foi maior do que o sentimento, pastor Paulo, de desejo. E ele a expulsou e ela disse, agora vai ficar pior. Você já fez o erro e agora está me expulsando. Expulsou Tamar e Tamar sai, andando sozinha, com as vestes rasgadas, aquela história toda, e vai para a casa do irmão. E aí começa a história de Absalão. Absalão recolhe Tamar, cuida de Tamar. Valmor, naquele dia, entrou um ódio no coração, Camargo, entrou um ódio no coração de Tamar, de Absalão, que o desejo de Absalão era matar Aminon. Mas ele espera que o pai e mãe, escute isso. Ele espera que pai, Davi, tome uma decisão. Faça alguma coisa. E o texto diz que passam 2 anos. 2 anos. E Davi não faz nada. E Absalão não aguenta mais. Absalão chega para o pai e diz assim, eu vou fazer um churrasco, vou fazer uma caça aí, fazer uma festa. Eu quero que o senhor vá e leve também Aminon. 2 anos depois. Tem gente que o ódio não passa, irmão. 2 anos e o ódio continua. E esse ódio no coração dele, o pai, parece que sentindo já algo errado, o pai diz assim, não, eu não posso ir, estou muito ocupado. Mas não vai só com Aminon, leva todos os irmãos, faz uma festa para eles. Quem sabe no coração do pai, ele dizia, se Absalão está querendo fazer alguma coisa errada contra Aminon, junto com todos os seus irmãos, não vai dar certo. Engano do pai. Porque a hora que ele reúne os irmãos, ele embebeda Aminon. E Aminon bêbado, ele diz para alguns lá, vão lá agora e mate Aminon. E eles mataram Aminon. Depois de 2 anos, esperando o resultado, esperando o pai chamar Aminon, corrigir Aminon, mas isso não aconteceu. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses com a igreja. Toma cuidado com feridas não curadas. Você sabe que curar ferida é muito difícil, né? No meu tempo e no seu tempo era pior, né, irmão? Hoje metiolato não arde. Você lembra quando você chegava ralado em casa? A mãe falava, peraí, vou resolver. Você fala, pelo amor de Deus, mãe. Eu acho que tem meninos aqui, meninas, da época, né? Meninos como eu na época, chegavam em casa ralado e iam para o banheiro direto para tentar lavar e a mãe nem vê, porque se a mãe visse, era metiolate. E queimava, né, irmã? Queimava. Não resolveu. Não resolveu. Feridas não curadas, elas formam casca. E aí fica pior. Porque às vezes você tem que tirar a casca para passar produto, para passar remédio. Quantas pessoas estão vivendo com famílias que parecem bem, mas quando eles se reúnem, a ferida abre.
A ferida aparece. Mas aqui não tem mais jeito. Agora, irmão, na casa de Davi tem um estupro e um assassinato. Absalão foge. Agora bate o medo no coração de Absalão e ele foge. Você vai ler lá que ele vai para outra terra, para outro país. E lá no outro país ele fica 3 anos. 3 anos escondido. Fugido. Aí o coração do pai apazigua, calma. E ele percebe que o pai está mais calmo. E o pai permite que ele volte para Israel, para Jerusalém especificamente. Absalão volta. E a história diz que ele vai morar perto do pai, mas não na casa do pai, alguns quilômetros. E aí, queridos, a Bíblia diz que depois de ficar fora 3 anos, ele volta para Jerusalém, fica 2 anos, 2 anos, agora já vai dar 5. 3 anos fora, mais 2 anos perto do pai, mas sem o pai. E ele começa a dizer para Joabe, que era o líder, segurança do pai, que era o assessor do pai. Ele diz assim: Joabe, fala para o meu pai que me chame. Fala para o meu pai que converse comigo. Fala para o meu pai que eu não aguento mais. Se ele quiser que me mate, mas que ele me veja. E aí a história diz que tem toda uma história lá que você vai ler em casa para resolver. O pai o chama. 2 anos depois que ele já está em Israel. Dá uma olhada comigo, por gentileza, no capítulo 14, no verso 33. Absalão não esperava só isso, mas olha o que acontece. O texto diz assim: então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou Absalão e este se lhe apresentou e se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei. Mas olha o que diz o texto. O rei beijou Absalão. Só isso. Pastor, mas um beijo? Foi um beijo no rosto e mais nada. Não houve conversa, não houve lembrança de nada, não houve correção de nada, não houve nada. Um beijinho como se dissesse, está resolvido. Não se resolve um estupro. Não se resolve um assassinato com um beijo no rosto. Foi com um beijo no rosto que Judas traiu Jesus. A gente tem a cultura de beijar no rosto. Eu acho isso muito bonito. Lá no Egito, você foi comigo no Egito, né? Você viu lá que lá beijava os... O Eduardo está aqui, ele viajou com a gente para o Egito lá. Beija nos 2 lados do rosto, os homens também beijam. Então é bonita essa cultura. Mas beijo não resolve situação. Beijo é cultural. Beijinho no rosto e pronto. Queridos, a partir desse momento, você vai ver lá no capítulo 15, que começa uma revolta de Absalão. Vocês estão acompanhando aí, né? Pela Bíblia, os irmãos estão acompanhando ali. Aí começa uma revolta de Absalão contra Davi. Ele começa a formar um grupo de pessoas. Ele começa a trazer gente para o seu lado. O que eu vou falar agora, irmãos, guarde no seu coração, especialmente os líderes. Falei isso de manhã. Os líderes que estão aqui, você que tem desejo de liderança, ou você que lidera na empresa, você que é líder, independente, não estou falando só da igreja, líder, escute isso. A Bíblia vai dizer que Absalão começou a roubar o coração dos homens. Capítulo 15, verso de número 6. Capítulo 15, verso 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Quem sabe você nunca tenha parado para notar isso. O que Absalão começou a fazer? Ele chegava, aquele moço ali, que é o nosso segurança, comandante, e dizia para ele: o que você está achando do reinado?
Eu acho que seu pai está sendo meio duro conosco. Pois é, eu também acho. Israel está precisando de um rei melhor. Aí ele ia numa outra pessoa. O que você acha? A pessoa dizia assim, seu pai está cobrando muito imposto. Está pesado. Ele falou, pois é, o dia que eu for rei, eu vou diminuir o imposto. Você vai ouvir isso na televisão, né, irmão? Agora, você vai ouvir isso na televisão agora, barbaridade, né? Até outubro você vai ouvir isso. Vai diminuir o imposto. Roubando o coração dos homens. Chegava para o outro e dizia assim, eu falava assim, o rei podia fazer desse jeito, podia melhorar aqui e ali. Ele dizia, pois é, o dia que eu for rei eu vou melhorar isso. E ele foi trazendo gente para si. Escute isso, irmão, guarde isso no seu coração. O rebelde, ele sempre vai ter gente que vai acompanhá-lo. Porque tem muitos rebeldes que só precisam de uma ocasião para se revelar. A rebeldia já está no coração, só precisa de uma oportunidade para se manifestar. Forte, né? Mas isso é o que está acontecendo em Israel agora, com Absalão. E com isso, o pastor Jairo, a pastora Camila, ele levanta um grupo muito grande. E homens, pastor, vai se juntando a ele, Kátia, pastor Antônio Carlos, vai se juntando a ele. E ele vai formando um grupo para trabalhar contra o rei. Leia lá, vocês vão gostar dessa história. Queridos, no capítulo 16, verso 20, coloca para mim, por favor, irmão. É o Felipe. Olha o texto aqui. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Antes de continuar, quero ler mais alguns textos aqui. De manhã eu acabei não lendo por causa do horário, mas aqui à noite tem um horário maior, eu quero ler com vocês. Esse Aitofel, irmãos, era líder adjunto, líder fiel a Davi. Fiel entre aspas, né? Porque agora nós vamos descobrir que Aitofel, quando vê que Absalão está para tomar o reino, Aitofel... Agora, o que mais triste de ouvir é que se você ler lá e você vai ler lá em casa, vai ter um versículo que vai dizer assim, que a voz de Aitofel era um profeta, que a voz desse homem era como a voz de Deus em Israel. Cuidado com o profeta, irmãos. Cuidado com gente da internet aí. Tem pessoas entusiasmadas com pregadores. Como prega bem? Você não conhece a vida dele. Você não conhece a família dele. Você não está com ele 10, 20, 30 anos para saber se ele é aquilo que está lá na internet. Porque daqui a pouco você vai abrir a internet e vai estar outra história lá, né? Esse homem era o profeta que as pessoas acreditavam, porque diziam que era a boca de Deus. Aí continua o texto. Olha o que esse homem aconselha Absalão, e era o profeta. Disse Aitofel a Absalão, coabita, esse coabitar aqui é deitar, deita, faz sexo com as mulheres, com as concubinas do teu pai. Porque quando Davi viu que ele cresceu, tirou todo mundo, fugiu, largou todo mundo lá, levou o povo que queria acompanhá-lo e deixou as concubinas da casa para cuidar do palácio. Pega as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo Israel que fizesse odioso com teu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Verso 22. Olha que triste, irmãos, armar uma tenda para Absalão num lugar alto, num eirado. Alguns acreditam que fosse até no próprio palácio. À vista de todo Israel, ele deitou com as mulheres do pai. Era como se ele estivesse dizendo assim, aquilo que meu pai fez escondido, se deitando com Betsabá, eu vou fazer para todo mundo ver. É uma história triste que eu estou pregando hoje, né, irmão? É um filho, que o nome é Absalom, pai da paz. Amados, preste atenção nisso. Absalão, nessa época, nesse interim todo, isso aqui é um tempo, leva um tempo, não aconteceu tudo de uma vez. Absalão teve uma filha. E tendo essa filha, ele chamou essa filha de Tamar. Vamos dar uma olhada nisso? Acho que dá tempo ainda, né?
14, 27, dá uma olhada lá. 14, 27. Olha o que diz o texto. Também nasceram a Absalão 3 meninos e uma menina, uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher linda. Devia ser mesmo, né? O pai era o mais bonito da história de Israel. Mas era essa filha, os historiadores chegam a dizer que quando ela nasceu, era como se ele dissesse assim para o pai: olha aí, pai, agora eu tenho uma filha também, mas diferente do Senhor, eu quero ver quem é o cabra macho para tocar nela. Quem é pai tem que defender a família. E Davi não defende a própria filha, deixa tudo passar. Toda essa desgraça está acontecendo por causa disso. Queridos, a guerra foi grande, você vai ver lá em casa com calma, a batalha foi grande. Davi começou a fugir, para evitar problemas. Davi levou muita gente com ele que gostava dele, sempre teve quem o amou, mas ele dormiu em buraco, ele dormiu em covas. Teve soldados dele que dormiu dentro do poço para escapar da morte dos homens de Absalão. Aí começa uma grande guerra entre os homens de Absalão e os homens de Davi. Mas para a gente encerrar aqui, a gente toma ceia. Nessa guerra toda, em um dia, Absalão está andando no seu mulo e ele vê os homens de Davi. Como ele devia provavelmente estar sozinho, ele quis se esconder, ele não ia enfrentar todos sozinho. E aí ele entra debaixo de uns carvalhos, de umas árvores cheias de ramo. E quando ele entra, o cabelo, aquilo que ele mais se orgulhava, às vezes aquilo que uma pessoa mais se orgulha, passa a ser a sua derrota. Os cabelos enroscaram, pastor Jairo, Xandão. Enrosca o cabelo na árvore, o mulo continua, ele fica pendurado. Dá uma olhada comigo, está lá em 14, 20, acho que eu não marquei aqui, não, está lá em capítulo 18, verso 9 ao 15. Olha que interessante essa história, vamos ler? Diz assim: indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo de ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça. Os lindos cabelos. Se o cara fosse careca, estava vivo até hoje, né, irmão? Os carecas recebam essa benção aí. Preso pelo cabelo, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava foi embora e largou ele pendurado. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao que lhe fizeram saber: viste, por que logo não o ferisse, não mataste, derrubando por terra? E eu teria que te dar 10 moedas de prata e um cinto, ia pagar para você se matasse esse cara. Porém, aquele homem disse a Joabe: ainda que me desse 1000 moedas, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, Absai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Antes de ler o próximo, escute isso. Em meio a toda essa guerra, irmãos, Davi dizia assim para Joabe: a hora que acharem, matem esses guerreiros, mas preservem Absalão. Com tudo que Absalão fez de mal, aí o pai agora começa a doer o coração. Ele diz assim: não façam mal a Absalão. Mas continua o texto: se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, disso me esconderia, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Verso: então disse Joabe: não devo perder tempo assim com você. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o verso 20: chegaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e mataram Absalão. Absalão morreu preso pelos cabelos numa árvore.
Amados, uma família que tinha tudo para dar certo. Um rei, um homem de guerra, um homem que sabia lidar com negócios. Deixa acontecer um estupro, deixa acontecer um assassinato e, por último, perde o filho morto à espada numa guerra que o próprio filho criou. E aí, nós voltamos para o texto de origem, capítulo de número 18, verso de número 33. Você leu comigo na abertura dessa mensagem. Chega para o rei a notícia e acontece isso. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorando e andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E aqui termina essa história. Em nome de Jesus, pai, mãe, cuida bem da sua família. Hoje de manhã uma pessoa me procurou e disse: pastor, essa palavra mexeu no meu coração porque eu sou um homem de correria, de negócio, mas eu estou lutando para cuidar dos meus filhos. Seus filhos, sua casa, seu maior tesouro, seu maior patrimônio. Eu quero encerrar aqui com uma palavra que eu posso até chamar uma palavra profética, embora já esteja na Bíblia. Leia comigo para nós encerrarmos. Malaquias capítulo 4, verso de número 6. Malaquias 4, 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Levante a sua mão e diga: que nós possamos ter o nosso coração convertido aos nossos filhos e o coração dos nossos filhos convertidos a nós, e sejamos uma família abençoada, onde a maldição não nos alcançará. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pai, ministra essa palavra mais fortemente. Espírito Santo, trabalha no coração do pai e da mãe que está aqui. Oh, Senhor, não deixa sermos um Davi em termos de família. Davi deixou tanta coisa bonita, escreveu livros, Davi deixou histórias lindas, teve comunhão, mas faltou cuidado com a família. Deus, tenha misericórdia para que os nossos filhos não se tornem Aminões, Absalões na vida, para que uma desgraça como essa que nós acabamos de ver numa história de família venha acontecer. Mas guarda, Senhor, a nossa casa, em o nome de Jesus. Estamos numa sociedade suja, cada dia o pecado é menos pecado, aquilo que a gente faz certo para eles lá está tudo errado, e a gente sabe que o que eles estão fazendo é que está errado. Há uma inversão de valores. Nos livra, Senhor, nos livra de sujeiras da televisão, nos guarda de sujeiras da internet, livra-nos, ó Deus, da tentação, guarda-nos, pode nos provar, ó Deus, a provação vem do Senhor, mas a tentação é de Satanás, nos guarda. Nós não vamos escapar de ser tentados, mas nós vamos vencer a tentação, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.